Olá pessoal, bem-vindos ao Conversas do Ventino. Depois de um longo interregno, motivado pelos fatores que todos conhecemos, voltamos finalmente. Desta vez temos uma novidade connosco. Temos o nosso primeiro patrono, né, que o Tiago vai apresentar agora. É uma grande novidade. Finalmente enganámos alguém para patrocinar aqui o podcast. Apresenta lá, Tiago. É verdade, a Margem Criativa, portanto, é constituída por um conjunto de profissionais freelancer que, com experiência nas áreas de web design, comunicação e marketing digital. E como vocês podem ver, está a passar esta imagem aqui sobre a Margem Criativa. Portanto, mais fácil ainda é vocês verem no site www.margemcriativa.com e lá poderão investigar tudo sobre esta página ligada à internet, pronto, que hoje em dia é tudo para marketing, comunicação e design, coisas bastante atuais e que dará jeito a muita gente, nomeadamente a nós também, para o projeto que desenvolvemos. Portanto, não se esqueçam, www.margemcriativa.com, podem acompanhar por estas imagens que estamos aqui a passar ou na descrição do vídeo, que é só fazer copy-paste no browser. Portanto, muito obrigado a este patrono e que apareçam mais nos episódios seguintes, porque isto tem que, né, amor à camisola, mas... Claro. Exato, alguém tem que pagar o almoço. Tem página também no Facebook e no Instagram, não é, Tiago? Exatamente, podem procurar por Margem Criativa também. E pronto, e vamos... Obrigado ao nosso primeiro patrono. Obrigado. Pronto, vamos entrar aqui no nosso episódio de hoje, com uma convidada muito especial, uma atleta olímpica, uma atleta por excelência, das melhores que temos em Portugal neste momento, com um percurso que fala por si e que já vamos conhecer agora melhor ao pormenor. Convosco, Ana Cabecinha. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigado nós por ter aceito, né? A tua agenda também deve ser preenchida. Muito preenchida, no ano olímpico é muito preenchida, mas eu faço sempre questão de aceitar tudo o que seja bom para mostrar o atletismo e mostrar a minha carreira. Eu faço sempre questão de estar presente e vocês estão a fazer têm um projeto muito bom de divulgação, por isso fiz questão de estar aqui e agradeço o convite. Obrigado. Eu começava por te perguntar, primeiro que tudo, és a primeira a romper aqui um paradigma, que é, nós até agora só trouxemos pessoal que nasceu mesmo, que é mesmo Algarvio, que nasceu mesmo cá. Tu nasceste no Alentejo, não é? É verdade. A minha questão é, vieste para aqui muito nova, já estás aqui há muitos anos, neste momento sentes-te mais algarvia, mais alentejana? Ou estás dividida? Eu estou dividida, apesar de estar no Algarve há muito mais anos que no Alentejo. Eu nasci no Alentejo, fui criada até aos 7 anos, mas depois disso, ou seja, tenho 37, estou mais tempo cá já tenho mais que uma costela algarvia, mas claro que quando me dizem isso eu faço sempre questão de dizer que sou alentejana, porque é as minhas raízes e é lá que nasci. Todos os meus irmãos somos lá, por isso faz todo sentido. Como é que era a Ana Cabecinha na infância? O que é que gostavas de fazer? Como era o contexto familiar? Era muita gente? Pouca gente? Eu tenho uma família muito numerosa. Somos 6 irmãos. Um deles já nasceu cá. Todos os outros nascemos todos no Alentejo. A Ana Cabecinha era uma miúda que gostava, como toda a criança na altura, de brincar na rua. Não havia os perigos, nem havia as facilidades que há hoje em dia, da tecnologia, da televisão e isso tudo. E então nós queríamos era estar na rua, brincar, não havia cá diferenciação entre o masculino e o feminino, porque nós jogávamos a bola com os rapazes com maior normalidade e tive uma infância muito, muito feliz e muito divertida. Depois houve uma altura em que passei a ser um bocadinho mais gordinha e então as brincadeiras já não eram tão fáceis como quando era mais dos 4, 5 anos, mas sempre gostei de brincar e estar na rua e estar com os amigos. E o gosto pelo desporto vem de sempre? Nessa altura já fazias muito desporto ou eram brincadeiras diferentes? Não, eram brincadeiras diferentes. Eu até nem gostava das aulas de educação física, porque eu não gostava de correr e depois era a tal rapariga gordinha. É irónico, não é? Não gostava de correr todo. Na altura era, como os meus irmãos me chamavam, era um ovinho com patas, porque era baixinha e tinha barriga. E não gostava de correr todo. O desporto surgiu, infelizmente, por um acidente grave que estive. Eu caí de uma ponte e então o desporto, o atletismo surgiu para
para fazer exercício físico à perna que tinha fraturado em 2 sítios e tinha ficado muito maltratada. Por isso o desporto surgiu por aí, nem foi por gostasse de correr. Eu pensava que ia só lá fazer recuperação à perna e já está. Mas depois o bichinho foi crescendo e já há mais de 20 anos que permanece. Isto já cá no Algarve? Já cá no Algarve. Ou seja, é no Algarve que tu começas a ganhar esta paixão, este gosto? É, porque eu vim para o Algarve com 7 anos e eu só entro para o atletismo aos 10, 11 anos. Por isso eu fiz cá já a primária já mais forte, só fiz a primeira classe lá no Alentejo. Só aos 10 anos, 11 é que entro para o atletismo, por isso já essa paixão cresceu já cá no Algarve. Ok. E ao início não fazes ainda desporto de competição, não é? Sim. Quando é que começas a ir mais para essa vertente? Eu, passado uns meses que começou a crescer o bichinho e comecei a ver que afinal aquilo estava a fazer algum sentido para mim, o meu treinador, que ainda hoje é o meu treinador, havia uma competição de corta-mato e pediu aos meus pais se me dava autorização para competir, porque eu já estava, se os médicos já tinham dado a alta para poder fazer, e eu quis ir. Acredito que foi a pior prova da minha vida, porque havia lama até ao pescoço. Eu fiquei traumatizada com a competição. Devo ter ficado para aí nas 10 últimas, mas acho que foi isso que me fez ter mais garra e nesse mesmo ano que entrei, venci pela primeira vez uma grande prova, né? Foi uma prova de marcha no Algarve. E então pronto, aí sim, fecho o clique, é aqui que eu quero ficar e é para aqui que eu vou trabalhar. Eras uma pessoa competitiva, como miúda, criança? Era, e eu tenho muitas coisas com os meus irmãos, porque eu era uma menina também, moça rapaz, ou seja, eu fazia tudo o que os rapazes faziam. Eu chegava a fazer, os meus irmãos fumavam às escondidas e eu era a mais que ia roubar os cigarros ao pai para dar aos meus irmãos, mas eu depois tinha a outra face, que se eles não me levassem com eles eu ia dizer aos pais que eles fumavam, ou seja, eu era desse tipo de rapariga que queria sempre, ou seja, tinha sempre aquilo que queria, ou seja, e também era muito competitiva na escola e tudo mais, e então o desporto fez todo o sentido. E gostavas da escola? Eras boa aluna? Sim, fui sempre muito boa aluna. Depois, quando o atletismo começou a ser um bocadinho mais exigente, a escola começou a ficar um bocadinho mais para trás. Depois os meus pais disseram que quando comecei a ter notas mais baixas, a tal parte que todos os papéis que os pais fazem é se tu não tiras boas notas, retiram-te do desporto ou de outra coisa qualquer, e eu tive que outra vez voltar a encarrilhar com a escola. E fiz o 12º ano, terminei, e depois comuniquei aos meus pais que não queria seguir para a faculdade, que não queria ser atleta profissional, e na altura já tinha medalhas internacionais, já tinha sido medalha de bronze nos europeus, e os meus pais não gostaram muito da ideia, mas aceitaram até certo ponto, sempre contra a decisão, mas eu já tinha na altura 18 anos, pensava que podia mandar, mas a coisa não é bem assim. Mas pronto, eles aceitaram e apoiaram-me. Hoje em dia arrependo de não ter seguido o que andei a estudar e que me apaixonava na altura, que era Economia e Gestão. Mas hoje em dia se calhar estava formada, mas pronto, foi uma opção pela carreira que queria seguir, e então a seu tempo. Não tencionas, pois era isso que eu ia perguntar, não tencionas tirar? Ainda podes? Ainda posso tirar, mas já não me apaixona a gestão nem a economia. Agora apaixonei-me muito pela área da nutrição e tenho tido partes de tirar cursos online, e esta parte da pandemia fez-me ver que é isso mesmo que eu quero fazer. E agora, mais que já estou pensando mais em fim de carreira, sim, já estou a pensar sim, em seguir mais essa parte da nutrição, do desporto então, que está muito pouco desenvolvida, e é isso que eu quero seguir e é isso que eu quero estudar daqui a uns aninhos. Tu, quando começas a competir, para já, quando começas a fazer desporto logo inicialmente, foi logo no Peixão? Estás lá desde então? Desde 96, sempre fui atleta do Clube Arental Peixão, foi logo o primeiro clube, e até hoje como me mantenho no clube, já há mais de 20 anos. Peço perdão pela minha ignorância, mas o clube já tinha alguma tradição nesse sentido? Já. Formar atletas, de ganhar competições? Já o Peixão, já desde 94 e 92 tinha atletas masculinos, em 94 tinham sido campeões da primeira divisão, masculinos.
E desde o ano que eu entrei começou a apostar-se mais na equipa feminina, e até hoje a equipa feminina é que tem sido o expoente máximo do clube. Girl Power. Sim, e temos sentido muita falta de muitos rapazes, porque já passou tanta rapaz pelo clube, mas não vingaram. As raparigas estão a ser mais teimosas e mais lutadoras nesse aspecto. E estamos a falar, quando falas de o clube já era campeão disto e daquilo, estamos a falar de que modalidade em específico? De atletismo mesmo. No geral? No geral, o atletismo foi campeão de segunda divisão em masculinos. Foi pódio na terceira divisão. O Peixão tinha ciclismo na altura, até mais tarde eu ainda era atleta e já era atleta do clube. O Peixão sempre foi a formação do Tavira. Eles chegavam a júniores e eles iam para o Tavira, ou seja, o Peixão formava-os, mas depois o Tavira é que ficava com eles, porque o Peixão nunca quis ter sénior nem equipa profissional. E isso era bom, porque às vezes os ciclistas faziam a pré-época connosco atletismo e era maravilhoso nós rebentarmos com os ciclistas, porque eles não sabiam correr, a parte do abdominal, fazer abdominais, dorsais, a parte da força, eles eram muito fracos e nós gostávamos de metermos os ciclistas novinhos nessa altura e eles sofriam horrores connosco. E quando é que te viras de facto para a marcha? Não fizeste só a marcha? Ou não sei se Não. E até hoje sou marchadora e sou a minha modalidade é o atletismo, mas a minha disciplina é a marcha. Mas eu adoro correr e faço provas de corrida. Sou campeã do Algarve de corta-mato e estrada também de corrida. E também me apaixona muito a competição na área da corrida, mas toda a minha formação eu fiz tudo. Fiz lançamentos, fiz saltos, ou seja, não queimei etapas. A marcha foi um processo, mas eu pratiquei todas as disciplinas do atletismo, tirando o salto com vara, foi a única coisa que eu não fiz, mas acho que de resto experimentei tudo e é bom que as crianças passem por tudo. E como é que é para quem não percebe nada disso e não está dentro do assunto, como é que costuma ser esse processo? Há pessoal que não faz assim como estás a dizer, especializa-se logo numa área, numa disciplina concreta ou não? Não, infelizmente temos, e cada vez se vê mais, eu desde que tirei o curso de treinadora também há uns anos atrás, tenho visto que alguns treinadores infelizmente especializam logo a criança para aquela determinada disciplina, quando uma criança deve passar por todas as disciplinas do atletismo, porque o atleta pode ser bom naquela disciplina que o treinador pense, mas se ele experimentar tudo, ele vai saber e vamos tentar saber o que é que a criança pode desenvolver as suas capacidades. E infelizmente ainda hoje em dia há treinadores a especializarem logo o atleta ou só para a corrida, ou só para os saltos, ou só para os lançamentos, quando devia de fazer um pouco de tudo. Eu por acaso estive a tirar o curso de treinador de futebol há pouco tempo e nós falávamos lá disso, a especialização precoce, que é um flagelo, digamos assim, que se verifica por todas as modalidades no desporto. É verdade, infelizmente. Não é só no futebol, é só no atletismo. Não, em todo o desporto é assim, infelizmente. Assim que parece que o miúdo tem umas boas características numa determinada ação, situação, Exato. digamos assim, encaminham logo para aquela coisa específica. E por vezes, é como estavas a dizer, até se pode perder uma grande carreira numa área diferente. Exato. E porquê a marcha? Porque o gosto pela marcha, acabaste por desenvolver um gosto maior por marcha, obviamente. Sim, foi porque também é onde eu tinha os melhores resultados. Foi a minha primeira prova, a minha primeira vitória foi na marcha, nesse primeiro ano. No ano seguinte eu sou campeã nacional ainda infantil e então o meu treinador viu que afinal esta miudinha pode fazer muita coisa na marcha, mas não me especializou logo na marcha, ele fez questão de dizer que fiz tudo. E a marcha também surgiu porque, como qualquer criança, as provas de marcha eram sempre fora do Algarve e tínhamos de dormir fora de casa. E a marcha surgia porque nós queríamos era passar o fim de semana longe dos pais, como é óbvio. E então, e o espírito e a convivência das provas de marcha era completamente diferente. E então a marcha, com miúda, a gente surgiu por aí, nem tanto pelos resultados, era porque queríamos viajar, estar fora, estar com os amigos. Depois sim, com os resultados o meu treinador começou a desviar-me um bocadinho para o caminho certo. Então, ou seja, nessa altura as tuas primeiras vitórias tu não tens propriamente família ou amigos a ver, não é? Eram fora? Era sempre fora. A minha família no Algarve sempre me percorreu por tudo o que era sítio, mas fora do Algarve era difícil, porque tinha que se trabalhar, né? E tenho uma família enorme, mas
passado uns anos para cá as coisas mudaram, ou seja, a minha família acompanha-me para todo o lado, até para provas fora do país já me acompanharam para as grandes competições, felizmente, e claro, ter uma pessoa, uma cara familiar fora é sempre bom. Claro. Também compensa sempre, há quase sempre medalha, portanto quem for ver também vai... É um individual ou coletivo, felizmente há sempre uma medalha e isso é bom, não é? Só agora começou a achar, se calhar vale a pena ir, há sempre prémio, sai sempre prémio. E o meu irmão já diz que, bom, quando os resultados não correm bem, ele não vai, ele disse, eu disse para me levares, porque a coisa, quando eu estou, a coisa corre bem. Eu tenho que começar a pensar que ele tem que mesmo que ir comigo. E durante como é que é o processo de como é que treinavas? Era quantas horas por dia? Eram todos os dias? Porque até aos 18 anos, como disseste, tinha escola, não é? Sim, eu treinava sempre todos os dias, até ao escalão de júnior, que passei a começar a fazer 2 treinos 2 ou 3 vezes por semana. Treinava de manhã e treinava à tarde. Tinha que me levantar muito cedo para fazer o primeiro treino da manhã, porque às 9 horas, 9h30 ou 8h30 tinha que entrar na escola. E então fiz esses sacrifícios 2 vezes por semana e o outro era ao fim de semana. Já com 18 anos, quando quis seguir profissionalmente, aí sim, treino todos os dias e treino... tirando o sábado e o domingo que faço só um treino, de segunda a sexta faço 2 treinos por dia, ou seja, faço 2, 3 horas de manhã e 1 hora, 1h30 à tarde, todos os dias, e a única vez que tenho um treino é o treino mais longo, leva as 2, 3 horas, mas é só um treino, é só focado num treino, e depois essa tarde é o descanso, o merecido descanso. Portanto, o que muita gente não faz numa semana, fazes num dia, se calhar. Ainda agora estás-me a lembrar, porque há umas semanas atrás eu cheguei a uma quinta-feira e já tinha já passava dos 100 km e era ainda quinta ou sexta-feira. E o Fábio Fogo, e eu estava a comentar com o Fábio que o meu carro ainda não fez esses quilómetros todos. Pois. E eu conduzo, por isso há semanas que fazemos quase 200 km por semana, então são muitos quilómetros e muitas horas nessa semana. E na altura da adolescência, como todos nós sabemos, o foco às vezes perde-se um bocadinho, até para quem não faz desporto, nem tem nenhum compromisso sério com nenhuma competição. Estás a falar de ti, Bruno? Claramente. No teu caso, e acredito que no caso de alguns dos teus colegas, sentias isso? Passaste por isso? Ou mantiveste sempre o foco? Gosto mesmo disto, estou-me a empenhar nisto? Eu acho que passei pelas fases todas, não passei pela fase da loucura, porque... não pela família, não por ninguém especial, é por mim, mas as saídas, as partes das saídas à noite, as borgas, as discotecas, eu não vivi essa parte, nem as visitas de estudo, as viagens de finalistas. Eu fazia questão de não ir e não estar presente, porque no outro dia de manhã tinha que me levantar para treinar, ou no outro fim de semana tinha uma competição importante. Eu não vivi essa parte, vivi mais tarde, já com 20 anos, é que o meu treinador chamou-me à razão, porque comecei a sair aos fins de semana, por loucura dos amigos, e não tinha vivido essa parte na minha adolescência, e teve que o meu treinador me pôr um travão e espera lá, é isto que tu queres ou é aquele caminho que tu queres seguir? E aí tive que voltar outra vez à parte de resguardar... Pôr um travão ou pôr a primeira para pôr até à sexta, né? Foi ao contrário. Voltar atrás outra vez, de não viver, ou seja, essa parte, felizmente ou infelizmente, não a passei tão intensamente, porque tive uma escolha e uma opção de vida. Claro. E quando há esse travão, estava-se a começar a ressentir os resultados ou nem por isso? Estava e estava a chegar um grande campeonato, o Campeonato da Europa de Sub-23, e eu só tinha um ano de Campeonato da Europa de Sub-23 e hoje em dia o meu treinador ainda me diz que eu fui quarta, o lugar que eu não gosto, que é o lugar dos mortos, porque ficamos à entrada de uma medalha. Claro. É um lugar, eu às vezes até preferi ter sido quinta do que quarta. O meu treinador diz que não, quarta é um quarto, mas que eu fui quarta muito por também culpa minha, porque uns meses antes, para treinar para 20 km, eu andava muitos fins de semana a sair, e no outro dia de manhã não rendia como era suposto render nos treinos. E o quarto lugar perdi uma medalha muito por culpa da falta de descanso. Hoje eu tenho consciência disso, mas na altura fiquei revoltada e chateada, mas nunca pensei que tivesse sido por os mesinhos anteriores que tinha deixado alguma moça. A gente aprende com os erros. Claro, obviamente.
Hoje também que já tens muito mais experiência, obviamente, olhas para trás e percebes, se calhar, pronto, foi isso que aconteceu? Foi sem dúvida, apesar de também sentir um bocado de injustiça, porque na marcha nós temos regras e quando aos 4 km a terceira atleta tem 2 notas no quadro de desclassificação e uma prova de 20 km ainda é muito cedo, e no final da prova estavam os mesmos juízes que já lhe tinham dado e não puderam desclassificar. E também foi injusto porque ela acaba a prova quase a correr, eu não podia correr porque o juiz me podia desclassificar, e ela ganha uma medalha e eu sou quarta, mas pronto, também foi muito por culpa minha, porque eu, se não tivesse tido os mesinhos anteriores assim, estava para lutar para as medalhas completamente. E esse tipo de vida, não é? Entre aspas, mas ias sair à noite, foste sair à noite umas vezes ou outras, nos fins de semana, correspondeu ao que tu pensavas que tinhas perdido na adolescência? Ou se calhar não era uma coisa assim tão fantástica? Não era uma coisa assim tão fantástica, acredita, porque ainda chegou vezes em que deixava os meus amigos na discoteca e ia dormir para o carro. Digo, olha, quando vocês... Porque eu era das poucas que tinha carta, ou seja, eu levava, tinha que ter responsabilidade de os trazer. E não era por beber, porque eu nunca gostei de beber. Por isso é que às vezes eles faziam questão que eu fosse, porque era a menina que não bebia, podia levar o carro. Dá sempre jeito de ter uma amiga ou um amigo. Amiga, sim, sempre foi dito isso. E às vezes eu ia-me deitar para o carro, eles depois batiam no vidro e entravam e nós íamos para casa, mas aquilo era muito bom e muito bonito, aquelas 2 horas, 3, mas tudo o que era mais, já era aborrecido, já era muita confusão, muito barulho, muita adrenalina para mim. Eu pegava em mim e ia-me deitar no carro e esperava. E até porque isso era mesmo incompatível com depois tu precisares de render no dia a seguir. Porque no outro dia de manhã, às 9 da manhã, estava a pé para ir treinar. Claro que não rendia a mesma forma dormindo 4 horas do que se dormisse 8. E o corpo sente-se logo. A primeira semana está-se ótimo, o problema é as semanas seguintes, continuar nesta roda viva. E a partir isso, tinhas que 21, 22 nessa altura? 19, 20 anos, 21 por aí, já era... A partir de que altura é que tu começas a perceber que podias mesmo chegar longe nisto? Já tinha sido antes? Já tinha pensado nisso antes, quando fui medalha de bronze no Campeonato da Europa de Júniores. Na Finlândia, não é? Na Finlândia. Depois, 2003. Depois, em 2005, no Campeonato da Europa de Sub-23, é que caiu a ficha com aquela falta de medalha que me fez, porque eu era uma candidata a uma medalha e fui para a quarto, pelas minhas loucuras. E isso fez-me também um clique, que pensar, perdi uma medalha por culpa minha. E isto não pode voltar a acontecer. E então, no ano seguinte, a coisa já não correu assim, dediquei-me a 100% e as coisas correram e fluíram lindamente. Tu, nessa altura, estamos a falar, faltavam 3 anos para os Jogos, já tinhas o objetivo de ir aos Jogos de 2008, nessa altura? Não, de todo. O meu treinador falava nos Jogos e eu pensava que era uma coisa muito longínqua, porque eu ainda tinha 22 anos, 23 anos. Eu só estava a contar 2012, quando me firmasse como atleta, apesar que nesses anos, já como primeiro ano de sénior, eu comecei a fazer frente às atletas que já cá andavam, a Susana Feitor, a Inês Henriques, a Vera Santos, a Maribel Gonçalves, e começou a aparecer uma jovem, que era eu, a começar a meter-me no meio delas, mas aí está, eu era ingênua, para mim aquilo era-me fácil acompanhá-las até certo ponto. Tanto é que em 2006 eu sou a segunda de Portugal e na Taça do Mundo eu faço recorde nacional de sub-23, ganho a elas, ganho lugar para ir ao grande campeonato, mas depois o selecionador não me levou. E depois elas começaram a pensar, e o meu treinador, que eu podia estar nos Jogos em 2008, mas para mim era uma coisa assim. Sim. Nunca me pressionei com isso, porque eu nunca fiz planos de contar em ir, porque estavam aquelas atletas que para mim eram as favoritas, que nunca podia lá chegar. Mas nesse ano a coisa deu uma reviravolta. E depois tu falas aí que o selecionador a uma determinada competição não te levou. Normalmente, para o pessoal que não percebe nada disso, como é que isto funciona? É só pelos tempos que fazem, pelos resultados, ou depois há uma seleção, há um selecionador que há um selecionador e um treinador nacional. E eu vou-te dizer que o selecionador em 2005 deixou-me em casa, em 2006 deixou-me em casa, e em 2007 não me convocou. 3 anos em que eu podia ter abandonado isto, e passou muitas vezes pela cabeça. Andei muito tempo desmotivada, porque nós temos uma marca para fazer, mínimos, que são os tais mínimos para irmos à grande competição. Eu fazia a marca, era a segunda de Portugal,
cheguei a ser a primeira de Portugal. E só que o treinador nacional, como as atletas já tinham sido no campeonato do ano anterior, tinham entrado nas 16 do campeonato do mundo ou 16 do campeonato da Europa, já estavam automaticamente para o ano a seguir. Okay. Nós tínhamos 3 atletas que entravam nas 10, ou seja, era impossível eu estar a lutar contra elas, mesmo levando o ano todo a ganhar e a fazer minutos melhor que elas, mas o técnico levava-as e deixava-me em casa, por opção dele. E isso fez muita confusão, porque eu lutava de igual forma, queria ter a oportunidade de estar no grande campeonato, e chegava-me sempre um mês antes da competição, diziam-me: não, tu não és a convocada, é a outra atleta. Andávamos sempre em guerra, por isso é que a marcha desenvolveu muito, porque nós tínhamos que ganhar aquela para poder ir, aquela tinha que ganhar a outra para poder ir, mas no final as 3 já estavam, ou seja, o jogo nunca foi aberto. Hoje em dia sabemos que o jogo era assim, mas na altura a gente não sabia. Por isso é que a marcha teve um boom fomos campeões do mundo, campeões da Europa, porque nós andávamos sempre em luta, não era com as outras, nós andávamos a lutas com nós mesmos, e tínhamos que ganhar um lugar para ir aos Jogos Olímpicos, ao Campeonato do Mundo, ao Campeonato da Europa, e a gente não se importava com a equipa. No final éramos campeões ou medalhas, e a gente, porque nós queríamos ganhar o nosso lugar individual. Pois. E por isso é que a marcha em Portugal desenvolveu-se muito nesses anos, e as marcas melhoraram imenso, porque havia competitividade no país. E esses 3 anos eu tive mesmo para abandonar, e em 2008 eu sempre pensei que não vou aos Jogos, porque o selecionador não me vai selecionar nunca na vida. Mas sempre foi o mesmo, 2005, 2006, 2007. Mas em 2008 ele saiu. Então não foi ele, por isso é que o outro me deu a oportunidade, e o presidente na altura, o senhor presidente, que era o Mota, não é o mesmo que é agora, pôs as cartas na mesa e ou a Ana Cabecinha vai ou eu demito-me. E aí, quando ele joga tudo em cima da mesa, e o selecionador, que na altura também já não era o mesmo, também disse: não, eu vou arriscar em levar a Ana. Só que no final estava tudo muito feliz com o meu resultado nos jogos, como é óbvio, porque se eu tivesse falhado, tinham todos caído em cima dos desgraçados, mas como fui melhor recorde nacional, finalista olímpica, andaram comigo ao colo, foi um peso que saiu de cima das costas do presidente e do técnico nacional, que fez pressão que eu fosse aos jogos, porque se tivesse sido o outro que estava nos outros anos, de certeza, ele disse-me na cara, depois dos jogos, que se ele fosse o treinador nacional, o técnico nacional, eu não iria aos jogos. Mas era uma questão de não gostar da tua técnica ou algo do género, ou era mesmo por compromisso, digamos, com as que iam sempre?